Bom dia, pessoal. Agora, hoje, nós vamos falar do capítulo 17. A gente falou da questão do universo, de mitologia, da parte histórica da astronomia, que é uma ciência que ajudou nessa compreensão da origem, né? Só que falamos na era da Grécia. Hoje a gente vai falar de teóricos, cientistas mais recentes, para poder falar sobre a expansão do universo, como que se originou tudo, a origem da Terra, as primeiras células, seres vivos, sistema solar. E assim como tem a teoria do início, a gente tem a teoria do final, que é a do fim do universo, né? Então, a aula de hoje vai ser bem breve, igual a da semana passada, não vai requerer cálculos. A gente vai pensar sobre uma coisa, como surgiu o universo, né? A gente sabe que teria duas teorias, que é a da singularidade, que nada, nenhuma lei, principalmente da física, não conseguiria explicar, considerando que o próprio tempo e espaço são criados, né, a partir de um ponto inicial. Então, do nada, o tempo e o espaço foram criados. Essa é a teoria da singularidade. Só que veio um colega chamado Georges Lemaitre, que eu não sei falar o nome dele todo, o cara era sinistro, padre, engenheiro civil e astrônomo, não era pouca coisa não, que chegou a uma conclusão, fez um trabalho e falou que o universo estava se expandindo. E aí conseguiu elaborar, dar uma ideia, né, sobre a teoria do Big Bang, que depois outros cientistas foram confirmando. Então ele deu pontapé inicial nessa teoria do Big Bang. Não, peraí. O universo não surgiu do nada. Teve que ter alguma coisa. E aí ele veio com essa teoria aí para quebrar a corrente da singularidade, que é a teoria do Big Bang. Então, primeiramente, o que é o universo? É o conjunto de tudo que existe. Dificilmente você consegue mensurar, né, a dimensão do universo, sendo constituído por matéria, energia, tempo, espaço, tudo que há, né? Então, é uma parada que às vezes nem dá para medir. A cosmologia é a ciência que estuda o cosmos, incluindo o universo, né? Que aí a gente tem o estudo dessa área específica da astronomia. A galera viu que o universo ele se expande, né? Que é uma característica dele. O universo não está parado, não está em estado estacionário, ou seja, ele está em movimento. Seja por meio de reações, né? Que você vai ter as explosões, as reações de fissão e etc. E aí ele vai expandindo, originando, tá faltando o NI, partículas elementares e todos os corpos celestes. Então começa de partículas menores e vai se expandindo para partículas maiores. A gente tem alguns estudos, né, que marcaram essa parte de expansão do universo, que é do Big Bang, que explica o instante inicial, a origem do universo, que há 13,7 bilhões de anos houve a grande explosão. E aí, depois a gente tem um modelo proposto por George Gamow, que falou que o início se deu com a fusão nuclear de frações em poucos segundos. Tipo, o universo era quente e denso, ou seja, pesado. Se expandiu, se espalhou muito rápido, deu origem às partículas elementares, que depois se transformou em todos os objetos celestes lá que a gente conhece até hoje. Então, a gente vê que vai evoluindo a explicação da expansão do universo. Aí veio o Lady Hubble, né, que é um astrofísico sinistro da era mais contemporânea, que ele simplesmente investigou o comportamento do universo. Ele concluiu que as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais e aquelas mais distantes se afastam com uma maior velocidade, porque a força de atração dos astros, se você for lembrar daquela fórmula da gravitacional, quanto maior a distância, menor a força. Então, à medida que elas vão se afastando, menor a força para unir esses corpos ou galáxias. E ele fez uma lei de Hubble, né? Que aí você fechando a ideia que o universo está em expansão. Então aqui o Big Bang,
que houve a explosão, né? E aí foram surgindo os elementos. Não vai dar para ver aqui, mas a evolução ao longo dos anos, né? Aqui são os graus que foram acontecendo. E aqui você tem partículas menores que se agrupam formando partículas maiores. A mesma coisa da lei de Hubble, que ele vem explicar o Big Bang a partir dessas, como que eu posso dizer? A partir do comportamento do universo. E você tem a questão que ele meio que fecha a ideia que o universo está em expansão. Então são imagens que explicam que o universo ele está aí, não está parado. E é importante lembrar que a origem de tudo, os cientistas deram a ideia de como começou, mas aí não se tinha nada que comprovasse. Desculpa, gente, minha alergia tá atacada. Então vamos lá. E o que ajudou a fechar essa ideia? As ideias da mecânica clássica. Que é uma parte... Desculpa, mecânica clássica não. Quântica. Só corrigindo. A mecânica quântica é uma parte da física muito louca, viajante, que trabalha com matéria e antimatéria. E elas trabalham em pares. Na matéria que a gente vê nos átomos na química, a gente tem os prótons, elétrons e nêutrons. A antimatéria, que é o par delas, é nessa ordem. Pósitrons fazendo par com prótons, antiprótons fazendo par com os elétrons e nêutrons fazendo par com antinêutrons. Então, essas superpartículas, né, essas segundas aqui, vão compor antimatéria e essas três aqui compõem a matéria. Então, falando um pouquinho dela, foi a mecânica quântica, não clássica. A mecânica clássica normalmente é o que a gente estudou na parte de leis de Newton e movimento, então não tem nada a ver com a quântica. Ela foi importante por isso. E aí você vai ter que nos primórdios do universo, você tem o surgimento dessas primeiras partículas do Big Bang, e isso vem da explicação dessa parte da física. Nos primórdios, então, durante a geração de energia, dessa parte da questão do Big Bang, gerou muita energia, ocorreu a reação de aniquilação dos pares, quando uma antipartícula encontrou seu par de partícula, e isso gerou energia. Então, houve o encontro desses dois grupos de superpartículas gerando energia. E aí gerou fótons, né? Que são energia em forma de luz. Essa luz a partir dessa energia, houve várias reações, o que gerou mais energia. Então foi um acúmulo de energia ao longo do processo. Aí, com o passar do tempo, ainda mais anos para frente, o universo passou a apresentar mais matéria, ou seja, mais matéria do que antimatéria. E a matéria foi se espalhando, ou seja, a antimatéria foi ficando em segundo plano, ficou permanecendo somente a matéria. Isso ocorreu porque as antipartículas as antimatérias, elas apresentam uma instabilidade maior nuclear, o que leva ela a ter um tempo de vida mais curto, quando comparada às partículas. Então, o tempo de vida dessas aqui são menores do que essa aqui, porque o núcleo delas são mais instáveis. E aí, você tem o decaimento radioativo dessas partículas, que também leva elas a sumirem mais rapidamente, o que no final, a conclusão dessa história, vai permanecer a matéria. Com a expansão como prevaleceu a matéria, o universo foi se expandindo e começou a se distribuir essa matéria, e a temperatura começou a cair. E aí, conforme a temperatura diminui, os elementos tendem a ficar no estado sólido. Isso fez com que, então, houvessem novas combinações de partículas e subpartículas,
E os átomos da época, hidrogênio, hélio, berílio, bório, lítio, foram se recombinando. Gerou os primeiros átomos que foram se juntando, já que esfriou. Então, quando você esfria, os átomos tendem a se agrupar. No frio, todo mundo quer ficar mais junto porque está frio e é a tendência do momento. Então, os átomos foram se juntando, se recombinando, formando astros, que no final gerou toda essa galáxia. A gente tem aqui como galáxia a Via Láctea, né? Do nosso sistema solar. Então, resumindo, você tinha matéria e antimatéria, eles formaram par, formaram energia, a antimatéria foi sumindo, a matéria ficou com uma grande energia ali acumulada, se expandiu, esfriou, átomos surgiram e se recombinaram, junto com o esfriamento foi formando os corpos que foram se juntando e formaram as galáxias. Então, uma proporção. Então, que talvez não dê para ver, aqui a gente tem os átomos, né, as partículas quânticas que foram se juntando, se recombinando ao longo do processo de esfriamento, íons. E aqui no final a gente já tem formação dos corpos celestes da galáxia que hoje a gente conhece. Então aqui a gente tem as subpartículas, outras subpartículas. Mas isso é, como eu falei, a física quântica, a maior viagem. Só para a gente entender como é que surgiu o universo mesmo. Agora a gente falou do universo. Agora falando do nosso planeta, que é a Terra. Então, no universo houve o esfriamento e a expansão, como a gente já falou. E a formação do planeta, ela seguiu esse mesmo protocolo. Para formar planeta, houve a formação de poeiras, gases e rochas. Então, conforme teve esse processo de esfriamento e expansão, houve a formação dessas poeiras, gases e rochas, gerando o condensamento delas, que formou os planetas, Terra e os outros planetas. Há 4,5 bilhões de anos, o planeta então foi tomando forma e chegou ao que a gente conhece mais ou menos hoje. Só que cabe lembrar que a atmosfera era primitiva nessa época. Os gases formados era devido à atividade vulcânica. Então você tinha uma grande quantidade de monóxido de carbono, metano e amônia, o que era uma atmosfera que não favorecia o desenvolvimento da vida. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, houve a diminuição da temperatura, houve o resfriamento da temperatura do planeta Terra e houve modificações nessa atmosfera. Além da diminuição da temperatura, a água foi preenchendo o nosso planeta e formando rios, mares e lagos. Ou seja, onde tem água, tem vida. A atmosfera foi sofrendo modificação e a gente sabe que os primeiros seres vivos surgiram nos mares, a partir desse preenchimento do planeta com água. Então, os seres vivos estão lá, quietinhos na água. Primeiramente, eram moléculas orgânicas que foram se juntando e formaram os seres unicelulares, ou seja, seres formados por uma única célula, isso no fundo do mar, que foram se agrupando e geraram os seres mais complexos, que são os pluricelulares. Então, resumindo, a vida começou no fundo do mar, e aí a partir do momento que você tem esses seres formados, eles faziam reações que ajudaram a modificar um pouco a atmosfera. Com a atmosfera atual, né, vamos dizer assim, com os gases mais propícios à vida, você tem o aparecimento de seres mais complexos. E aos poucos, então, devido ao resfriamento, formou a atmosfera atual, o que ajudou ao surgimento de mais vidas, mais seres vivos diferentes. Então, começou na água do mar, onde a gente tinha moléculas orgânicas que eram aminoácidos, que formaram os primeiros seres vivos, se eu não me engano, os coacervados. E esses seres foram fazendo reações químicas e aí foram gerando gases diferentes. E esses gases foram modificando a atmosfera
e a modificação da atmosfera ainda ajudou mais no desenvolvimento de outros seres. Então, duas coisas que é importante para a vida de um ser vivo: água e os gases que da respiração. Então, aqui é uma imagem só representativa, né? Raios solares, energia, galáxia, que aqui surgiu os primeiros átomos, que foi surgindo os primeiros seres vivos. E aí, o que acontece? Você vai ter depois a expansão deles para outros seres mais complexos. Falando um pouquinho do sistema solar. É um conjunto de corpos celestes que vão sofrer a ação gravitacional do Sol. Por quê? Sistema solar vem de quê? Do Sol. Nosso planeta é constituído. Nosso sistema solar é constituído por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente Plutão, só que Plutão é considerado planeta não. Segundo o órgão da astronomia internacional, que eu sempre esqueço a sigla, os planetas são considerados corpos celestes que orbitam uma estrela e tem que ter como características orbitar o Sol, ser esférico e apresentar uma ordem livre em relação aos objetos de vizinhança. E o que acontece? Só que tem que possuir um tamanho considerado. Existem 4 planetas próximos do Sol. Esses 4 planetas próximos do Sol estão no estado sólido, rochosos. Tem uma crosta sólida, ou seja, até Marte a gente tem a parte planetas que permanecem ao estado sólido. Os 4 últimos, que são mais distantes, são maiores e mais massivos e são planetas considerados gasosos. Como eu falei, planeta tem que ter tamanho, tem que orbitar em volta de uma estrela, né? E fazer uma ordem. Os planetas, por que Plutão saiu da consideração dos planetas? Porque são corpos menores, mesmo que ele orbita em volta do Sol e sejam esféricos, eles são menores e não conseguem fazer uma ordem livre, né? Igual aos planetas com massas maiores. Agora, para fechar, vamos falar um pouquinho dessas teorias do fim do universo. Não tem nada comprovado. A gente sabe que a evolução temporal do universo vai depender da quantidade da matéria. Isso é fato. Porque só permaneceu a matéria segundo a física quântica. O que determinará, então, que você vai ter massa suficiente para que a força da gravidade seja capaz de reduzir a expansão. Então, tudo vai depender de massa e força da gravidade. A gente tem 2 teorias. Teoria do Big Crunch, tem, na verdade, 5, mas as principais são essas 2. Teoria do Big Crunch, que é o grande colapso, que fala que é possível frear a expansão e começar uma contração. Ou seja, você vai ter uma grande quantidade de matéria que vai se concentrar em um único ponto e essa quantidade de matéria freada vai gerar um novo Big Bang, que é a teoria do Big Crunch. Então, acontece um novo Big Bang. E a gente tem uma segunda possibilidade, que é a teoria do Big Freeze. Caso a gravidade do universo não seja suficiente para reverter a expansão vai continuar. E aí, uma vez que ela continue, se torna uma névoa, vai formar uma névoa fria, escura e densa, né? Fica em estado de equilíbrio, ou seja, não vai ter troca de calor e vai ficar como se fosse um freezer. E aí você acaba o universo tudo frio, sem expansão, sem nada. Então acabou a expansão, ele não evolui. E, enfim, então você vai ter 2 teorias, Big Crunch e Big Freeze. Como eu falei, teoria não é nada certo, ninguém nem sabe se vai ter o fim do universo ainda. Então basicamente a aula foi essa, uma boa semana de aula.